De participar das edições anteriores e a cada ano nós temos sempre um incremento, nós temos um aumento visível, não só na qualidade, como também no número expressivo de participantes. Então é um verdadeiro sucesso, todo o meu aplauso ao ministro Douglas e a toda a equipe organizadora e também aos organizadores, a Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho e também na pessoa da doutora Cláudia Soares e também a Academia Brasileira de Formação e Pesquisa na pessoa do doutor Zilmar de Assis. O tema posto para a nossa apreciação é da maior importância: negociação coletiva e autonomia privada constitucionalmente garantida, com exame por cada um dos expositores dos fundamentos constitucionais da negociação coletiva, com foco na reforma trabalhista e na autonomia que foi deferida aos entes coletivos. Também exame dos desafios, das perspectivas da negociação coletiva na atualidade e dos instrumentos para que ela se efetive. Eu apenas digo aqui, numa rapidíssima introdução, que a história constitucional brasileira demonstra uma trajetória clara e precisa de superação do modelo corporativista e da valorização progressiva da autonomia privada coletiva, né? O poder normativo, nascido sob o fascismo do Estado Novo, ele representava uma hipertrofia inaceitável do poder estatal sobre as relações coletivas de trabalho. A Constituição de 88 iniciou a ruptura, reconhecendo pela primeira vez a negociação coletiva como direito fundamental social, e a Emenda Constitucional 45 de 2004 consolidou essa evolução, restringindo deliberadamente o poder normativo mediante a instituição do requisito do comum acordo. Nós temos ilustres palestrantes. Fizemos, inclusive, considerando uma linha, né, lógica dos temas que foram distribuídos, em primeiro lugar, ouvir a exposição da doutora Silvia Lorena sobre o tema Negociar é Evoluir, o impacto da autonomia coletiva na justiça do trabalho. E a doutora Silvia Lorena, ela, como todos conhecemos, é uma renomada advogada, especialista em relações do trabalho, superintendente de relações do trabalho da Confederação Nacional da Indústria e membro do Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho no biênio 2015-2017. Convido a doutora Silvia Lorena, portanto, para fazer a sua exposição no prazo de 20 minutos. Aplausos para a doutora Silvia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, o honroso convite de poder falar e poder participar, cooperar nesse evento, que não é só um congresso para debater, mas, sobretudo, um momento de cooperação para que a gente possa conhecer boas práticas e construir relações do trabalho mais modernas que proporcione competitividade e produtividade, sem perder de vista a necessária proteção do trabalhador. E é com esse espírito, né, de cooperação que eu vou falar um pouquinho sobre negociação coletiva e os impactos dessa temática na Justiça do Trabalho. E vou dividir a minha fala em 5 pontos. A negociação coletiva antes da reforma trabalhista, o cenário da negociação pós-reforma trabalhista, dados relativos à negociação coletiva, seja na Justiça do Trabalho, seja nos registros, né, de instrumentos coletivos, os desafios que ainda temos e o potencial da negociação coletiva e a necessidade de continuação da modernização trabalhista. Bem, a negociação coletiva antes da modernização trabalhista.
todos lembram, era um cenário de insegurança jurídica, pois, apesar da negociação coletiva já estar prevista na Constituição Federal, existia um cenário de insegurança jurídica sobre as cláusulas que valiam ou não valia perante a Justiça do Trabalho, ou seja, aquilo que era possível negociar ou não negociar e aquilo que seria mantido em eventual conflito trabalhista. Nós tínhamos aí inúmeras cláusulas que eram invalidadas pela Justiça, intervalo, redução do intervalo intrajornada, horas in itinere, divisor do salário hora, e tínhamos ainda outros pontos que eram diferentes, né, do cenário pós-reforma, como a ultratividade, que era permitida, a prevalência da convenção sobre o acordo coletivo, ou seja, o geral sobre o específico, e a obrigatoriedade de contrapartidas. Bom, o cenário pós-modernização trabalhista, ou seja, ali com a reforma de 2017, essa temática mudou, a lei passou a estabelecer parâmetros claros e objetivos daquilo que é possível negociar e daquilo que não pode ser negociado. A CLT trouxe um rol taxativo daquilo que não é permitido as partes negociar e trouxe um rol exemplificativo daquilo que é possível negociar. A partir daí nós temos aí um parâmetro de valorização da negociação coletiva, né, de fomento daquilo que é possível se negociar. E também veio aí com a reforma trabalhista um dispositivo dizendo que a Justiça do Trabalho só é permitido invalidar aquilo que foi de forma legítima negociado se houver vícios de consentimento. A outra atividade passou a ser vedada pela lei, o acordo coletivo passou a prevalecer sobre a convenção coletiva, ou seja, há uma valorização da especificidade daquilo que foi negociado e já não há mais a obrigatoriedade da contrapartida recíproca. E o cenário da Justiça ao Trabalho, a gente percebe que a Justiça vem validando aquilo que foi de forma legítima, ou seja, que represente de fato a vontade dos trabalhadores, ela tem mantido, né? Bem, e isso foi validado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1046. O Supremo reconheceu a constitucionalidade do negociado sobre o legislado. Aliás, a Organização Internacional do Trabalho, avaliando, né, a temática da negociação coletiva, a reforma trabalhista, os parâmetros do que foi definido na reforma trabalhista, reconheceu que a negociação não viola qualquer tratado internacional e, nesse contexto aí da reforma de 2017, o Supremo também reconheceu a norma que veda a ultratividade, ou seja, acaba trazendo ali um fomento à negociação coletiva. E a gente, bom, importante então analisar, né? Nós tínhamos um cenário de insegurança jurídica que não trazia parâmetros daquilo que podia ser negociado, para uma alteração em que há parâmetros, em que há a valorização do negociado sobre o legislado. E agora vamos olhar na prática, como é que isso impactou nos dados da Justiça do Trabalho. E aí, avaliando aí especificamente a validação de cláusulas coletivas nas varas do trabalho, nós percebemos que o número de novas ações questionando, repito, né, enfatizo, cláusulas coletivas, teve uma queda entre 2016 e 2024 de mais de 90%. Né? Esse é um dado bastante expressivo. E essa fonte são fonte aí das estatísticas do TST. Quando nós vamos avaliar cláusulas específicas de temas que eram altamente objeto de conflito na Justiça do Trabalho, a gente também percebe esse ganho aí em números reduzidos de ações trabalhistas. Então, horas in itinere teve uma queda de mais de 90%.
Adicional de periculosidade, percentual do adicional de periculosidade, nós tivemos aí uma queda de quase 98% durante esse período. Turno ininterrupto de revezamento, mais de 75% de queda da litigiosidade. E aí se pergunta, mas será que esse número de litígios caiu porque as partes deixaram de negociar? Passou a ter menos negociação? Bom, aí a gente vai olhar então o número dos instrumentos coletivos registrados no Ministério do Trabalho. E analisando esses números, a gente percebe que houve aí uma estabilidade entre os números registrados, o que mostra que apesar, né, da contribuição ter se tornado facultativa, dos sindicatos terem que ter se reinventado como representante de trabalhadores e empregadores, eles continuaram a negociar. Esses números aí se tornam, mostra aí essa estabilidade. Se a gente olhar também pontos específicos, né, de instrumentos registrados, como o Programa de Proteção de Empregos, como acordos aí de domingos e feriados, a gente também percebe essa estabilidade no número de instrumentos coletivos firmados. E não podemos deixar de dizer que no período, né, da pandemia, as negociações coletivas elas foram fundamentais, né? Durante esse período, foram objetos de instrumentos coletivos cláusulas variáveis e que foram variadas e que foram fundamentais para atender a demanda e a necessidade de trabalhadores e empregadores durante aquele período, como, por exemplo, o teletrabalho, regras sobre proteção de saúde dos trabalhadores e regras de redução de jornada e proteção do emprego, por exemplo, como a suspensão contratual. Também houve aí durante esse período de pandemia, um expressivo número de processos, ou de instrumentos coletivos, tratando sobre a manutenção de empregos. Então a gente vê um pico desses instrumentos registrados durante esse período da pandemia. Tudo isso mostra a importância do instrumento coletivo e para regulamentar rotinas de trabalho de acordo com as especificidades, de acordo com as circunstâncias e necessidades de trabalhadores e empregadores num determinado momento. E um outro destaque também, que eu acho que vale a pena, durante todo esse período, ou seja, antes da reforma, pós-reforma, os reajustes dos instrumentos coletivos, os reajustes salariais, eles sempre foram aí acima da inflação. Isso também mostra a força dos sindicatos durante a negociação. Aqui está um quadro, né, sobre a evolução por ano das cláusulas de reajuste salarial, o que revela aí que os instrumentos coletivos eles têm sido muito bem utilizados para criar, para estabelecer regras trabalhistas por um determinado momento. Agora, claro, são muitos os desafios, né? Embora a gente tenha tido aí um ganho, a espinha dorsal da reforma trabalhista foi a negociação coletiva, e esse é um instrumento que pode e deve ser utilizado por empresas e trabalhadores para fixarem regras. Nós sabemos que ainda existem desafios. A própria Justiça do Trabalho ainda tem muitos questionamentos acerca dos parâmetros do que é possível negociar e do que não é possível negociar. Nós verificamos isso quando a gente analisa os incidentes de recurso repetitivo que estão postos aí em discussão perante o Tribunal Superior do Trabalho, quando há temas da Justiça do Trabalho que vão para o Supremo Tribunal Federal para serem avaliados ou reavaliados. Então, e há também desafios que são do próprio processo legislativo. Então, há inúmeros projetos de lei, pelo menos 5 aí com mais destaque, que questionam, que tentam alterar
a regra do negociado sobre o legislado. Então, são muitos os desafios, acho que a gente ainda tem muito aí para trabalhar em relação a essa temática, mas o certo, né, os dados aí mostram que esse instrumento tem sido um instrumento efetivo, tem sido um instrumento capaz de diminuir conflitos trabalhistas. E não podemos esquecer o aumento aí da litigiosidade de um modo geral na Justiça do Trabalho. Nos últimos anos aí, 2024, 2025, nós tivemos aí um aumento exponencial do número de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho e muito se deve à flexibilização dos requisitos para concessão da justiça gratuita. Ao invés da gente focar na solução de conflitos extrajudicial, utilizando a negociação coletiva, utilizando os instrumentos coletivos como, fomento de solução extrajudicial, se flexibiliza regras que levam, que fomentam a litigiosidade, né? Isso a gente pôde ver aí no painel, por exemplo, da litigância predatória. Então, o potencial da negociação coletiva é enorme. Podemos aí trabalhar esse instrumento para resolver questões relativas às novas formas de trabalhar que são impostas pelas novas, pelo avanço da tecnologia, pela revolução industrial 4.0, pela inteligência artificial, pela digitalização cada vez mais presente no dia a dia, e o instrumento coletivo pode ser um mecanismo rápido, dinâmico, fácil e preciso, capaz de atender aí necessidades de trabalhadores e empregadores, porque ele pode proporcionar, bem utilizado, ele pode proporcionar segurança e estabilidade às relações de trabalho, ele se adequa à realidade de empregadores e trabalhadores, ele se adequa à realidade, inclusive territorial, num país enorme como o Brasil, e ele permite ajustes pontuais nas rotinas aí de trabalho, né? Então, o instrumento da negociação coletiva, ele pode e deve ser cada vez mais utilizado como uma forma de modernizar as relações do trabalho para que sejam aí atendidas as novas formas de trabalhar e produzir impostas por esses avanços tecnológicos. Então, em apertadíssima síntese, ministro, esses eram os pontos aí que eu gostaria de trazer para a reflexão dos senhores. Muito obrigada. Vou pegar aqui em sequência. Eu cumprimento a doutora Silvia Lorena, que é realmente uma pessoa que conhece e estuda esse assunto e nos trouxe importantes considerações e importantes informações e reflexões. Muito obrigada. E, em sequência, eu vou convidar a doutora Luciana Diniz para expor sobre o tema da valorização do negociado sobre o legislado. Ela, que também é renomada advogada especialista da matéria, trabalha na Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com atuação específica na área do direito trabalhista e sindical. É conselheira técnica na OIT desde 2023 e suplente na CTPP e no Conselho Curador do FGTS. Possui mais de 20 anos de experiência no contencioso e consultivo trabalhista. É pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, especialista em arbitragem trabalhista pelo Conselho Brasileiro de Mediação e Arbitragem e em Compliance e Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Atua como palestrante e já assisti e aplaudi muitas palestras da doutora Luciana em diversos temas, sempre focada na temática de hoje,
que eu a convido, portanto, vamos ouvi-la aqui com toda atenção. Bom dia a todos. É uma honra estar presente com vocês aqui no 4º Congresso da Magistratura do Trabalho, 2º Congresso Internacional. Agradeço o convite do ministro Douglas Alencar, em nome da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Gostaria de cumprimentar a querida ministra Maria Cristina Peduzzi, que graciosamente também já esteve conosco na CNC e em outros eventos, e cumprimentar todos que estão aqui presentes, os painelistas de hoje. Doutora Silvia, parabéns pela palestra. E hoje nós vamos aqui reforçar essa questão do tema da valorização do negociado sobre o legislado. Eu costumo aqui trazer que a minha experiência vem na CNC agora ao longo de quase 7 anos, mas já atuei em escritórios de grande porte, dentro da empresa, no jurídico interno, onde também a gente consegue ver os problemas internos das empresas, desde quando eles iniciam no trabalho preventivo, quando eles estão na justiça, que a gente fala que é o momento que o problema já chegou, e é um outro tipo de tratamento, e numa confederação de entidade máxima patronal, a gente também tem a possibilidade de ver isso em larga escala e de forma muito ampla, assim como uma possibilidade de fazer ajustes e necessidades que a gente vê de forma setorial. As negociações coletivas, elas impactam em todos esses ramos que eu vim citando para vocês, porque exatamente é o momento onde as relações de trabalho, onde você pode ajustar as necessidades e as peculiaridades de cada setor e evitar talvez essas fases que eu venho mencionando, a fase de um problema interno numa empresa, a fase quando o processo vira uma ação judicial e tantas outras, das questões de fiscalização e tantas outras que a gente observa. Especificamente, a gente falar sobre a questão da prevalência do negociado sobre o legislado e as negociações coletivas, a gente pode trazer, a doutora Silvia até mencionou esse aspecto, que é a questão da transição que a gente vem passando. A CLT, ela no momento inicial, como fonte principal e rígida de regras. Depois a gente passa para um marco que é a ascensão do diálogo coletivo, como engrenagem para uma adaptabilidade à lei trabalhista. E um terceiro ponto, que é um objetivo a ser aí alcançado, que é a garantia, diante do momento que a gente tem uma ampliação do diálogo social, a garantia com segurança jurídica, justiça social e melhores condições para o caso concreto através da autonomia das partes. E aí a questão do marco legal, com relação à reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, ela em 2017, ela insere o artigo 611-A, trazendo aí a prevalência do negociado sobre o legislado. O 611-B, ele vai trazer justamente aqueles limites constitucionais, os direitos indisponíveis que não poderiam estar constando na negociação coletiva. A gente vê aí, pelo legislador, uma maior confiança sobre os atores sociais e a capacidade de negociação para que, entendendo as peculiaridades de cada setor, possam aí atingir o objetivo necessário para melhores condições de trabalho e melhores condições para o negócio. A gente vê também, pelo STF, toda uma movimentação de valorização desde 2017, com decisões que são favoráveis, mas também atravessamos desafios com decisões que muitas vezes contrariam o que a gente tem de aspecto, inclusive dentro dos limites do 611-A. O tema 1046 do STF, ele veio fortalecer essa questão das negociações coletivas, mas ele também vem sendo muitas vezes desafiado, e nós aqui, operadores do direito, e que o tempo todo, independente do papel que ocupam, nós vamos observando essas diferenças e muitas vezes a necessidade desse fortalecimento para que gere um movimento econômico todo positivo para o país. Dentro de uma realidade, se a gente for colocar como aqui, como advogada dentro da diretoria jurídica e sindical da CNC, e olhando todo o sistema comércio, queria até apresentar para vocês. A gente tem uma estrutura como entidade de grau máximo
superior do setor terciário, a gente tem uma estrutura atual com 30, a gente representa na confederação 34 federações, mais de 1.000 sindicatos filiados, mais de 7 milhões de empresas que, em consequência disso, são representadas por nós. Então, vocês imaginem a complexidade de, além desse universo sindical, e que todos esses atores também estão promovendo negociações coletivas anualmente e frequentemente com necessidades peculiares de cada empresa, o número de negociações que isso movimenta. E a gente, na verdade, precisa, como confederação, instruí-los da melhor forma. Nossa preocupação e propósito também é de trazer negociações coletivas com mais qualidade. E, para isso, a gente se preocupa pelo papel, como que temos um papel constitucional, ministra Peduzzi, de trazer, e até teve a oportunidade uma vez de estar conosco, a gente tem uma comissão de enquadramento e registro sindical para instruir melhor a qualidade desses sindicatos no que nós representamos. Nós também temos a questão de instruí-los com qualidade de negociação, nós temos um banco e acervo de negociações coletivas. Então, por exemplo, um sindicato registrou a sua negociação no mediador, ele também tem um acervo nosso da CNC, às vezes, para poder pegar um banco de cláusula, uma inspiração de algo que, às vezes, um Estado específico está fazendo de uma forma e, num outro, ele também pode se inspirar em relação ao mesmo tema. Então, a gente tem a preocupação com essa estrutura, inclusive com treinamentos constantes para esses negociadores, porque a valorização da negociação coletiva, ela passa, sem dúvida, pela qualidade desses negociadores e das negociações que estão sendo produzidas. Num universo de Brasil, isso também impacta ainda mais, porque assim, se a gente colocar o que muitas vezes as pessoas pensam, é a Confederação do Comércio. A CNC é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Dentro de comércio, a gente vai falar sobre diversos tipos de comércio varejista. Então, se a gente for no shopping, a gente vai ter as lojas de roupa, vai ter o comércio varejista ligados a produtos farmacêuticos, que são as farmácias. Aí a gente vai para os hotéis, também representados pela CNC, toda a questão de bares e restaurantes. A limpeza, então a empresa que está ali de limpeza no shopping, tanto no hotel, ou todas as atividades são representadas pela CNC, a empresa de vigilância, os contadores, os cabeleireiros, são uma diversidade de funções e que, se você for colocar no detalhe, que exigem necessidades diferentes. Eu não tenho a mesma jornada para alguém que trabalha na vigilância, numa empresa de vigilância, que tem uma certa necessidade de carga horária, não é a mesma de um profissional que está no shopping, trabalhando que tem um horário, um shopping tem de funcionamento de 10 a 10 horas e vai ter escalas diferentes. Se eu colocar nível Brasil, também prestigiando meus colegas aqui também das outras confederações, eu tenho a questão do transporte, a questão da agricultura, que vai ter um outro tipo de jornada e necessidade, a indústria, a construção civil, os aeronautas, que têm uma escala totalmente diferente, ainda a parte também de saúde, enfermagem, os médicos. Então, assim, é uma complexidade de funções que é relevante. Além disso, o Brasil não é o Brasil da grande empresa. Infelizmente, nós queremos avançar numa economia de grandes empresas, que a gente tenha aí um universo que sejam predominantes grandes empresas e que tenham um recurso muito maior e condições muito maior. Só que a gente atravessa no Brasil a questão de mais de 90% são microempresas e empresas de pequeno porte. Nesse cenário, aí precisamos muito ajustar também as condições econômicas do negócio, garantindo a qualidade dos empregos e é claro, os direitos, para que sim a gente consiga alcançar e avançar, assim como sociedade de relações de trabalho. Mas e como que a gente faz para ajustar isso? Se eu tenho, como eu até mencionei, funções são diferentes, necessidades diferentes, eu muitas vezes vou ter uma empresa que eu tenho a parte de escritório, a parte que as pessoas estão ali naquele horário comercial, mas eu tenho um operacional totalmente diferente, com horários diferentes. Como que eu negocio isso? Como negocio dentro da minha possibilidade, levando em consideração, às vezes, uma crise econômica? Qual o benefício que eu posso ou não conceder? Como que funciona isso? É esse papel como instrumento que as negociações coletivas vieram trazendo e que é importantíssimo.
negociando, a gente atende exatamente às sazonalidades. Outra coisa muito interessante, a gente no país tem vários municípios muito turísticos e que eu vou ter, por exemplo, sazonalidade no setor de hotéis, bares e restaurantes e que no verão eu tenho um alto número de turistas e que eles elevam a minha necessidade de funcionários na minha empresa. Mas num período de baixa temporada não é a mesma coisa. Todas essas questões, elas são atravessadas no detalhe pela negociação coletiva. Então, essa aproximação com a realidade faz com que a gente consiga se aproximar mais do que esses negócios, esses atores precisam. Trazendo aqui como dados, a doutora Silvia até na apresentação trouxe vários dados econômicos. Eu até vou mencionar aqui um levantamento do Diese, agora de agosto de 2025, reforçando até o que já foi apresentado pela doutora Silvia com relação a ganhos reais do trabalhador. A gente tem nas negociações um reajuste salarial nesse último ano todo acima da inflação. E eu não destaco só isso, a gente tem também avanços nas cláusulas sociais, não só nas cláusulas econômicas. As cláusulas sociais, elas vão tratar aquelas questões, por exemplo, que a gente tem em ajuste de negociação coletiva, como, por exemplo, um auxílio creche, um auxílio educação, um tipo de licença específica, porque eu entendo que o meu setor precisa, e em algumas funções, de algumas adequações. Trazendo aí também para a questão de decisões judiciais, a gente tem aí um reforço com relação a essa flexibilidade. Por exemplo, eu trago aqui um acórdão, ele é de 2024, também da ministra Morgana, que ele traz aí um reforço numa validação pelo tema 1046. Nesse caso aqui foi negociado o intervalo, foi reduzido o intervalo entre a jornada, onde teve um benefício para o trabalhador, que ele saía mais cedo e gozava o tempo de 30 minutos apenas de intervalo. No ajuste desse caso específico, era muito mais interessante para ambas as partes, mas ele foi questionado na Justiça. Inicialmente foi invalidado, mas nesse acórdão ele foi fortalecido como dentro dos limites do 611A e B da CLT e validando assim o tema 1046. Gostaria aqui de trazer essa questão do reforço, porque nós precisamos assim que todas as partes envolvidas, desde os que negociam, quando o processo chega numa ou talvez numa questão fiscalizatória ou na Justiça do Trabalho, a conscientização de que se a gente fortalece essa ferramenta, a gente traz uma adequação à realidade, a gente melhora a produtividade. Nós fortalecemos também o trabalho formal, porque nós estamos falando em negociações coletivas dentro de segmentos que estão dentro da formalidade, mas que precisam sim de um aspecto que se adequem mais à realidade. O fortalecimento sindical é sim também o que foi já concedido pela Constituição Federal e necessário para que todas essas proteções sejam sim aplicadas e também de forma consciente. Precisamos estimular essa questão do equilíbrio, da boa-fé negocial e da segurança jurídica, porque a partir do momento que nós trazemos segurança jurídica, na verdade, ela vem em consequência de negócios bem firmados por pessoas e atores sociais legítimos e que podem estar nesse papel e, assim, produzindo negociações coletivas dentro da lei. Também nós conseguimos alcançar que o judiciário observe dessa forma e valide cada vez mais decisões nesse sentido. Outras reflexões que ficam é que a gente realmente atravessa um momento de muitas variáveis com relação ao aumento de informalidade, crescimento de outros tipos de formas de trabalho, a inteligência artificial e tantas questões que valorizar a negociação coletiva é também fortalecer a formalidade. No momento econômico que nos atravessa mundialmente, especialmente no Brasil, os negócios eles precisam continuar existindo. E para essa formalização e para esse crescimento continuar existindo, essas ferramentas com o fortalecimento da negociação coletiva são indispensáveis. Então, eu faço aqui e trago essa reflexão. Nós precisamos deixar a formalidade mais atrativa.
E a negociação coletiva, ela, além de proporcionar isso, ela também vai resolver o problema no detalhe do que a gente precisa no ambiente de negócios e fortalecimento econômico como um todo. Eu agradeço mais uma vez o espaço, uma honra, ministra, estar aqui com a senhora, e agradeço a todos vocês pelo tempo e pelo espaço. Obrigada. Cumprimento também efusivamente a doutora Luciana Diniz pela excelente exposição e pelas importantes reflexões que trouxe aqui para a nossa análise. Em sequência, eu convido o doutor Luiz Felipe dos Santos Gomes para subir aqui e logo em sequência vou lhe conceder a palavra para falar sobre o tema da importância das negociações coletivas e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.322. O doutor Luiz Felipe é também ilustre advogado, especialista em direito do trabalho e processo do trabalho pela PUC de São Paulo, é mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa e certamente nos brindará aqui com a sua exposição. Boa sorte. Bom, muito bom dia a todas e a todos aqui presentes. É uma felicidade muito grande participar novamente deste importante congresso. Dessa vez falando em um outro painel, que é um painel que eu considero talvez um dos mais importantes para a justiça do trabalho de um modo geral, que é a negociação coletiva e a autonomia privada constitucionalmente garantida. Muito se falou ontem na abertura do Congresso a respeito da necessidade de equilíbrio entre o valor social do trabalho e a livre iniciativa, né? E a negociação coletiva nada mais é do que um dos melhores instrumentos para a gente chegar a essa finalidade. Eu cumprimento inicialmente a ministra, nossa querida mediadora, ministra Cristina, aos meus colegas palestrantes, as doutoras que me antecederam, e ao doutor que vai me seguir, no tema que eu me proponho aqui a discutir, que é a importância das negociações coletivas e o julgamento da ADI 5322. É um tema bastante específico e, em grande medida, já foi até tratado em um outro painel especificamente de transporte, de modo que eu vou tentar trazer algum acréscimo para esse debate. Então, inicialmente eu fiz um pequeno sumário da minha apresentação, falando um pouco sobre a negociação coletiva, uma noção geral, a tese fixada no tema 1046, o julgamento propriamente dito da ADI 5322, o voto vista do ministro Dias Toffoli, uma perspectiva individual e coletiva, né, a partir da declaração de inconstitucionalidade, a possibilidade ou não de negociação coletiva em torno dos temas que foram declarados inconstitucionais e a minha conclusão. Muito bem, a questão da negociação coletiva, eu trouxe aqui uma pequena noção geral de negociação, de convenção coletiva, que todos aqui sabem e, na verdade, já foi muito bem tratado também anteriormente. Mas é uma noção muito interessante, professor Antônio Monteiro Fernandes, professor lá da Universidade de Coimbra, que ele diz o seguinte, que é na convenção coletiva que se cristaliza juridicamente a dinâmica social dos interesses profissionais, fazendo penetrar no círculo da regulamentação do trabalho normas diretamente conformadas pelo jogo das forças. Isso que é importante, né? São normas que são construídas a partir dos atores sociais envolvidos naquela dinâmica,
Isso é fundamental. E ele traz um outro aspecto que é muito importante, que sobre um outro ângulo, são normas que são ajustadas ao particularismo das profissões. E eu acho que é aqui que está a essencialidade da negociação coletiva, ministra, que é a particularidade, é a especificidade de cada atividade. É natural que o legislador não consiga regular todas as situações e a negociação coletiva está aí para isso. A minha colega que me antecedeu muito bem disse sobre a questão da sazonalidade, eu acho que, se não me engano, do setor do turismo. Quer dizer, são situações que o legislador não vai conseguir prever e a negociação coletiva ela tem esse papel fundamental. A previsão constitucional, todos aqui já foi dito, já foi falado, artigo 7º, 26, e depois com a reforma trabalhista, o parágrafo 3º do artigo 8º, em que diz que deve haver uma intervenção mínima do Estado, ou seja, do Judiciário, nessa negociação. Isso também é muito, muito importante. Aqui saiu duplicado. A importância da negociação coletiva também muito falada, né? Instrumento de composição de interesses coletivos contrapostos e fator de pacificação social mesmo, né? Implementação de uma trégua, ainda que transitória, nos conflitos. E, como disse no início, também a importância para o equilíbrio do que dissemos muito, dessa valorização social do trabalho e da livre iniciativa. Muito bem. Agora, a tese fixada no tema 1046. Salvo o melhor juízo, o tema subjacente ao processo, ao leading case que chegou no tema 1046, acho que envolvia, se eu não me engano, as horas em itinere. E aí o Supremo fixou essa tese, que é muito conhecida por todos, né, do negociado sobre o legislado. Quer dizer, são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que as considerem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação específica de vantagens compensatórias, desde que respeitado os direitos absolutamente indisponíveis. E aí o Supremo, nessa mesma decisão, trouxe ali balizas e premissas que o judiciário deve ter no momento de enfrentar uma cláusula de negociação coletiva e de avaliar, né, que adotar o princípio da equivalência dos entes negociantes e não mais o princípio da proteção, porque há uma paridade de armas nessa situação. A teoria do conglobamento, ou seja, não é possível dissecar determinadas cláusulas que supostamente seriam desvantajosas, né? É preciso analisar a convenção como um todo, né? E a disponibilidade ampla dos direitos trabalhistas, resguardado o patamar mínimo civilizatório. E é aqui que às vezes a gente tem alguma dificuldade em estabelecer o que seria esse patamar mínimo civilizatório, e a própria decisão do Supremo também trouxe algum parâmetro para nós, né? Que seriam, até o ministro Gilmar Mendes, ele até destaquei aqui, ele diz o seguinte: é claro que nem sempre é fácil delimitar ex ante qual seria o patamar civilizatório mínimo que escaparia ao âmbito de regulamentação coletiva. Então, em linhas gerais, diz o ministro, seriam as normas constitucionais, as normas de tratados internacionais incorporadas ao direito brasileiro, as normas infraconstitucionais que não vedem a negociação e os artigos agora, os 611 A e B. Agora eu vou entrar propriamente na questão da ADI 5322. O que foi a ADI 5322? Foi uma ação proposta pela CNTTT, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transporte Terrestre, que questionaram a Lei 13.103/2015, que regulamenta o exercício do motorista profissional. O Supremo declarou a constitucionalidade. Foram aproximadamente 20 itens que foram objeto de controle de constitucionalidade pelo Supremo. O Supremo validou e declarou a constitucionalidade de 16 desses itens e deixou de fora, declarou a inconstitucionalidade de 4 desses itens, que são o tempo de espera, que é o período em que o motorista fica ali aguardando carregamento e descarregamento, grosso modo. A impossibilidade do fracionamento do intervalo interjornada, a impossibilidade da acumulação de DSRs e o descanso do motorista, que
viagem dupla, né, do embarcado. E aí surge a grande questão, que é o que eu me proponho aqui a colocar para reflexão. Todos esses temas que foram tratados na ADI podem ser objetos de negociação coletiva? Quer dizer, aqueles que foram declarados constitucionais e os que foram declarados inconstitucionais? O que eu vejo aí são algumas decisões com o único fundamento, ministra Cristina, de que, olha, o Supremo declarou inconstitucional, não é possível negociar. E me parece que não é bem assim a situação, né? E a nossa resposta, ela está na própria decisão da ADI, né? Após a decisão de mérito da ADI, foram opostos embargos de declaração pela própria autora da ADI, que é a CNTTT, em conjunto com a CNT, algo também pouco usual, pedindo para que o tribunal explicasse, é possível negociar todos esses itens que foram debatidos nessa ADI, né? E aí o Supremo veio, na decisão que julgou os embargos, e disse: reitero o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas. Foi essa a resposta do Supremo quando questionado por via de embargos de declaração. E aí alguns podem dizer, mas não foi explícito em falar, não foi específico em falar das normas que foram declaradas inconstitucional. Mas foi sim também porque o ministro Dias Toffoli pediu vista desse processo, quando do julgamento dos embargos, justamente para analisar a questão da possibilidade de negociação coletiva. E aí o ministro retorna com voto vista e diz que sim, concorda, acompanha o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, para dizer que sim, é possível a negociação coletiva, e ele vai além. Ele entra especificamente em um dos temas que foi declarado inconstitucional, que é a acumulação dos DSRs, e diz, olha, inclusive a acumulação do DSR pode ser até melhor, pode ser até em benefício do próprio trabalhador. E ele diz por quê? Porque ele permite que ele faça ele usufrua desse DSR perto da família, né? Então, quer dizer, ele já traz a situação, aquele dispositivo que foi, em princípio declarado, em princípio não, que foi declarado inconstitucional, mas ele sim pode ser objeto de negociação coletiva. E por que isso? Porque, de fato, e aí que a gente volta para a questão da importância do instrumento coletivo, a especificidade da atividade do motorista, que fica nas rodovias, que fazem viagens longas. Nesse caso, é para viagens de longa distância, em que ultrapassa 7 dias, né? E aí o ministro disse aquilo que, de fato, me parece muito razoável. Quer dizer, é preferível que o motorista acumule DSR e depois, no retorno para sua casa, usufrua de DSRs acumulados. Por quê? Porque ali ele vai estar perto da sua família, dos seus amigos, enfim, do seu convívio, né? A efetividade desse descanso será muito maior do que ele fazer um descanso num local onde ele não conhece ninguém, ele viajou lá para um outro estado, ele não conhece ninguém, mas vai ser obrigado a fazer o descanso semanal naquele local. A mesma lógica eu trago para a questão do fracionamento do intervalo interjornada. Quer dizer, o motorista está viajando, a gente sabe das vicissitudes que nós temos com as nossas estradas do nosso país. Chegou num dado momento, ele tem que parar para fazer as 11 horas entre uma jornada e outra, e ele vai ter que parar em qualquer local. Muitas vezes um local inseguro. Então é preferível que ele avance um pouco mais, chegue até um local seguro, um posto homologado, e usufrua desse intervalo. E depois, na próxima jornada, ele faça um intervalo interjornada um pouco maior. O que há de errado nisso? Não me parece que nada. Me parece que a finalidade do descanso do intervalo vai ter, na verdade, exatamente atendida. Porque no local onde ele não está seguro, ele não vai usufruir desse descanso e dessa tranquilidade que deve nortear a questão do intervalo interjornada, né? E aí eu trago aqui o seguinte: quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de alguns dispositivos, ele assim o faz por uma perspectiva de direito individual, né? Coloco aqui, a decisão da ADI atinge a lei em si, tomada isoladamente, editada de maneira unilateral pelo legislador, considerando o trabalhador com base no princípio da hipossuficiência. Essa é a visão do legislador, que é o que ele tem que ter. Mas e a visão das entidades de classe? A visão é uma visão coletiva, uma visão macro, uma visão da
como disse o nosso querido Valdir Pestana, efusivamente aqui na nossa abertura, da teoria da realidade, né? Essa é a realidade deles, que eles reconhecem. Então, ali você tem uma participação democrática das categorias, com representação política dos sindicatos, de assistência técnica dos advogados e com paridade de armas. Essa é a visão coletiva de uma negociação coletiva. Aí eu trouxe algumas decisões já referendando e aceitando a negociação coletiva, mesmo em torno de temas que foram declarados inconstitucionais. Ali, ó, a par da inconstitucionalidade desse artigo, no caso que tratava do tempo de espera, deve ser observado aquilo que fixou o Supremo no tema 1046. Aqui, da mesma forma, né, o Supremo declarou, entretanto, né, a reclamada havia juntado acordos coletivos sobre o tempo de espera, deve ser prestigiado o tema 1046. E aqui também é a mesma coisa. Então, caminhando para a minha conclusão, eu trago aqui os motivos pelos quais nós devemos analisar essa questão, sempre lembrando da importância do instrumento da negociação coletiva para fins de regulamentar aquela situação específica, como disse no início, na noção geral daquele doutrinador que eu trouxe, um doutrinador português. Ministro, eu até estava pensando, quando ontem eu estava revendo o material, ele é um doutrinador português. Olha o tamanho de Portugal e olha o tamanho do Brasil em termos geográficos. Se lá há essa preocupação com o particularismo de cada atividade, imagina no Brasil. Né? A mesma atividade, ela sofre diversas interferências numa determinada região e em outra, a mesma atividade. Então é preciso, sobretudo num país como o nosso, dimensão continental, ter esse tipo de visão e esse tipo de ponderação que é necessário. Muito bem. Então, já caminhando para o final, por que eu entendo que tem que haver a possibilidade de negociação? Por conta da perspectiva individual e coletiva, porque houve provocação nos embargos de declaração e porque o Supremo, na decisão dos embargos, deixou muito clara essa possibilidade. Não me parece ofender o princípio o patamar mínimo civilizatório e prestigia aquilo que é mais importante, que é o instrumento coletivo. Eu passei um pouquinho do meu tempo aqui, mas eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado. Passar um pouquinho. Não, aqui tem um que é meu. Primeiro. Este é meu. Já ia levando o meu. Cumprimento o doutor Luiz Felipe Gomes pela importante e esclarecedora exposição. E logo a seguir vamos ouvir o doutor Carlos Augusto Jorge Marques sobre o tema Indicadores de Tendência de Trabalho Moderno em 2025. Ele, que é executivo de governo na Microsoft, com sólida trajetória na transformação digital do setor público. Participa novamente deste congresso como expositor, contribuindo com sua visão sobre inovação, tecnologia e modernização da justiça do trabalho. Atualmente é aluno do MBA da Universidade de São Paulo, no tema Inteligência Artificial Generativa, Direito Digital e Inovação, reforçando o seu compromisso com a capacitação contínua e a aplicação de tecnologias emergentes na gestão pública. É palestrante em eventos nacionais e internacionais, defensor de soluções que tornem os serviços governamentais mais eficientes, acessíveis e centrados no cidadão, promovendo um trabalho moderno e seguro por meio da adoção da IA responsável e da mudança de cultura organizacional. Com muito gosto aqui eu lhe transmito a palavra, desejando boa sorte. Bom dia a todos.
Muito obrigado pela honra. Saúdo o ministro Douglas Alencar. Ministra, muito obrigado pela oportunidade. Vamos iniciar então. Bom, a Microsoft anualmente ela realiza pesquisas de como se comporta, né, a tendência de trabalho, mesmo porque nós temos soluções tecnológicas hoje de colaboração e produtividade, então existe telemetria hoje para verificar o comportamento. Esse ano em especial, ministra, a gente teve esse ano, então, a gente teve uma grande mudança, né, uma grande surpresa, que nasce, então, esse ano, o conceito de organizações de fronteira. Organizações de fronteira. E o que seria isso? Nós realizamos, então, um trabalho, uma pesquisa com 31 mil pessoas ao redor do mundo, em 31 países, e esse ano o que se diferiu, né, foi que a Microsoft também ouviu, né, entrevistou startups, né, economistas, acadêmicos, também para compor esse entendimento, para ser mais diverso ali no entendimento do que seria, quais são as tendências, no caso, né, de trabalho moderno. Bom, então o que seria então uma organização de fronteira? A organização de fronteira, então, eles se diferem em 3 fases diferentes ali, não são necessariamente níveis de maturidade, mas como a gente começou a se comportar com o advento da inteligência artificial. Então, à esquerda ali a gente tem a fase 1, onde que todo colaborador, servidor público, magistrado, né, ele inicia a interação com o assistente de IA. Então, baseado naquele do chat, né, do chat GPT, a gente faz aquela pergunta, sobe o arquivo, responde, então fica com aquela interação. Mas também existe uma segunda fase, não necessariamente ela precisa deixar de fazer a fase 1, mas ela inicia uma fase 2, que é com o advento dos agentes, todo mundo tem falado, agentes autônomos, né? Então esse agente ele acaba sendo um instrumento para automatizar processos, né? Atividades repetitivas. Então traz essa realidade de agentes, né, liderados por seres humanos. E o que acontece agora é que não é um nível de maturidade nível 3, mas ele é sim uma tendência forte que precisa e deveria ser considerado pelas organizações que são ditas aí organizações de fronteira, é que elas passam a ser, então, essa relação, né, liderada, então, ainda por humanos, mas operadas por agentes, né? Eu vou explicar o motivo pelo qual a gente tem essas 3 grandes fases ali trabalhando de forma concomitante. Bom, a fase 1, então, o humano, ele tem um assistente, ele vai lá e faz a pergunta, e então tem aquela interação ali mais individual, né? Bom, então o que acontece é que, por conta da gente ser muito acessível, né, a gente ter acesso a muita informação e comunicação, nessa pesquisa informa que cada colaborador ele é interrompido a cada 2 minutos. Então isso, do ponto de vista de produtividade, é um ponto muito crítico, né? Bom, por outro lado, né, então essas organizações que foram ouvidas, né, os trabalhadores que entendem que as organizações já têm iniciativas que estão sendo direcionadas pela organização para o uso de IA, eles veem com 71%, né, com bons olhos, né, ver que a sua empresa está de fato prosperando, né? Então que a empresa que ele está trabalhando faz sentido ali, está alinhado ali com que o mundo moderno tem atuado, né? Por outro lado, esse entendimento de que a empresa está prosperando para um colaborador que não tem a organização não tem iniciativas concretas de IA, é apenas de 37%. Então veja que aqui tem uma influência cultural no comportamento de trabalho moderno das pessoas. Bom, então, olhando agora para o ponto de vista de setor público, né, que a gente colocou uma lacuna de capacidade no governo, então aqui seria uma lacuna de letramento, né, de oportunidade no âmbito do setor público, né, 77% dos trabalhadores concordam que não tem tempo, né, e energia suficiente para poder lidar com tanta informação, com tantas demandas de trabalho, né. Por outro lado, 56% dos líderes, né, dessas organizações veem que, poderia ter mais produtividade, né? Essa organização, esses colaboradores, essa equipe poderia ser mais produtiva. Bom,
Então, a maioria né, dos setores públicos, das organizações, né, veem que os agentes ali, num período aí dos próximos 12 a 18 meses, 75% dos líderes estão confiantes que a inteligência artificial, né, pode expandir a capacidade organizacional, auxiliar seus colaboradores ali a exercer melhor suas atribuições. Pensando nessa segunda fase, né, onde que os agentes são liderados por humanos, né, então ainda assim, e no final da história para uso da IA responsável e segura, sim, a decisão final é sempre do ser humano, mas aqui tem uma certa operacionalidade ali ainda do humano, então acaba onerando muito, né, esses agentes sendo liderados por humanos, né. Então, aqui, um ponto interessante nessa pesquisa é que ele fala que uma nova métrica agora para essa proporção, esse equilíbrio entre o humano e o agente, né, deve ser considerado, né, para chegar a um equilíbrio chamado ótimo. Bom, por quê? Porque esses colaboradores, né, esses servidores que foram entrevistados, as demandas que mais oneram o dia a dia, que fazem com que eles usem inteligência artificial, são de 41% das vezes, porque ele precisa ter uma disponibilidade 24/7, ou seja, a qualquer dia, a qualquer hora ele precisa ser acionado, então a inteligência artificial acaba sendo um mecanismo para que ele consiga endereçar suas demandas, né? 30% desses colaboradores também veem a inteligência artificial ali como para garantir a qualidade e a velocidade das suas entregas, e 26% vejam um fluxo interminável, né, de ideias, então sempre ele usando, opa, eu não posso perder essa informação, ou essa oficina, né, de design thinking, ou esse grupo de trabalho que está fazendo uma análise de um estudo, né, então a gente precisa preservar isso, então ele utilizar isso, reter essa informação também, é uma das demandas latentes aqui, por motivo principal de escolher essa fase 2, né. Agora a gente entra nessa fase 3, que é liderado por humanos, mas operados por agentes. Então a gente vê aqui, inclusive, a questão aqui, não vou entrar na esfera jurídica, mesmo porque eu não sou de formação jurídica, sou de formação tecnológica, mas a própria LGPD fala, né, da questão do operador do dado, né, enfim. Então aqui a gente tem a questão de operar, né, o agente ele pode operar, tem a rastreabilidade, tem a auditabilidade, explicabilidade, e a liderança sempre é do humano. Então essa fase 3 é uma fase que, de fato, as organizações de fronteira, né, e os próprios comportamentos dos colaboradores dessa nova era que a gente está vivendo, né, eles buscam isso para que, de fato, aconteça esse equilíbrio de A, né, de força de trabalho versus qualidade de vida, né? Então, nos próximos 12 a 18 meses, né, os líderes de setor público a nível mundial, eles estão focados, endereçando em 3 prioridades, né? 51% deles estão investindo em qualidade de vida dos funcionários, mesmo porque vários têm reclamado da questão de burnout, né, a questão ali de afastamentos, ali muita informação, um excesso de trabalho, etc., né? A gente tem trabalhado com dezenas, aí, centenas de projetos aí de IA aí no âmbito, né, do próprio judiciário, então a gente vê aí que tem um esgotamento aí de pessoas que trabalham com atividades muito repetitivas, né? 45% priorizam desenvolvimento específico de habilidades de IA, então veja que aqui o letramento, né, o plano de capacitação anual de uma organização, ele busca muito fortemente agora, né, endereçar capacidades, letramento, né, então temos vários aí estudantes, jovens, né, magistrados e profissionais, servidores que, por mais que a sua atividade, sua formação não seja tecnológica, mas tem uma destreza tecnológica, né, isso aqui é uma coisa que praticamente está intrínseca aí ao dia a dia. E 44% dessa pesquisa, né, então vão manter a quantidade de força de trabalho, ou seja, não vão continuar aumentando a quantidade de concurso público, nem de servidores, né, então aqui a gente tem essa restrição, vamos dizer, esse desafio aqui também de limite de pessoas no âmbito do trabalho. Bom, então já chegando aqui já na terceira parte final aqui da minha apresentação, então quais são os sinais aqui, né? Os sinais do mercado agora nesse estudo que nós fizemos aqui. 62% dos líderes governamentais estão considerando a contratação de cargos específicos para IA. Isso aqui já é interessante, porque aqui, né, a gente tem visto aquelas pesquisas, olha, quais são as profissões do futuro, quais as profissões que vão nascer, morrer, então tem todas essas discussões aí de forma mais enfim, lato ali, né, difusas ali, mas de fato a gente tem aqui o estudo que fala que
os novos empregos, né, que estão surgindo são treinadores de IA. O que são treinadores de IA? São pessoas que conhecem profundamente seus processos de negócio, eles entendem o fluxo de trabalho, entendem quais são as suas demandas do dia a dia e eles usam a tecnologia para poder, o seu entendimento para calibrar os processos de negócio, tá? Agentes especialistas em dados, né? Então acho que isso não é novidade, né? Que o dado é onde que orbita ali a tomada de decisão baseada em dados é a mais saudável, né? Analistas de ROI, o que é isso, né? Analistas que analisam o retorno do investimento, porque não necessariamente uma tecnologia de ponta ou o uso da IA por uso da IA, ela é por si só economicamente interessante, né? E estrategistas de IA. Então, não necessariamente é o melhor, o modelo mais famoso, o que dá o hype, aquele que está mais ali na mídia, pode ser que seja nos próximos 2, 3 meses, ou daqui a 1 ano ou 2, a melhor estratégia, o melhor modelo de IA. Então, se esse estrategista de olhar que a relação hoje é multimodelo e multimodal, ou seja, independentemente se é texto, se é vídeo, se é áudio, né, esses dados são dados que estão dispostos ali de forma diversa, né, e não necessariamente você tem um único modelo de IA suportando toda a organização. Você pode e deve ter modelos, né, multimodelos, mas um rol de modelos que sejam validados, que tem esses guarda-reios, que sejam validados pela organização, que são modelos seguros, né, que são modelos que têm governança de dados e de IA. Bom, e aí a parte final aqui, então, quais são as habilidades de alta demanda na nossa era aqui, né, do trabalho, né? As principais aqui nessa pesquisa que nós fizemos são letramento e IA. Então, esse letramento IA é como coleta dado ali, uma identidade, um número de CPF, uma informação do processo dentro de um arquivo que foi digitalizado, de uma identidade ou de um comprovante de residência, enfim. Então, esse letramento IA é uma capacidade IA, mas vejam que do 2 ao 5 são habilidades de forças de trabalho. Então, nós, como profissional de tecnologia, de inovação, né, então magistrados, servidores de área meio e fim, mitigação de conflitos, né, então uma habilidade que tem sido colocada em ênfase agora, adaptabilidade, então acho que a única coisa que é constante é a mudança, então essa questão da gente trabalhar com adaptabilidade e a gestão de mudança, ela é perene, né? Otimização de processos, isso aqui é interessante, né? Porque a gente não só automatiza o processo, mas a gente reescreve, né? Reinventa os processos a partir do novo mundo e esse pensamento sempre de inovação, né? Bom, então quais são os caminhos a ser seguidos, né? Começar a implantar os primeiros agentes de IA de forma segura e responsável, avaliar esse equilíbrio, né? Ponderar essa questão humano, agente, para entender qual é a melhor estratégia de uma organização, e não existe aqui uma receita de bolo que o que é feito numa organização necessariamente é outra. Um próprio Tribunal de Trabalho, ali, um TRT, ele pode ter mais ou menos destreza ou habilidade ou uma unidade de negócio de ativar isso, a habilidade de IA. E alcançar uma adoção em larga escala, né? Verificar que existe uma janela de oportunidade muito interessante aí de impactar de forma exponencial aí nas organizações. Então, como as pessoas vão se adaptar, né, o profissional do dia a dia hoje, então eles têm que buscar aprimorar a experiência do colaborador, né, então automatizar essas tarefas que são maçantes, repetitivas, então buscando a qualidade de vida ali para os servidores, reinventar, né, reengajar como é que é essa relação do setor público, né, do judiciário com as partes, né, com o cidadão. É importante, né, ver que hoje o cidadão está com o celular na mão, ele está conectado o tempo todo. Será que ele precisa acessar um PDF que tem 600 páginas num site da organização para ter acesso à transparência dos dados, ou aquilo ali seria melhor consumido num painel muito mais intuitivo, né? Modelar processos governamentais, acelerar essa curva de adoção por meio da inteligência artificial. E eu, como funcionário da Microsoft, nós temos o Copilot, né, que é o copiloto, que é essa interface onde que a pessoa conversa com a máquina, né? Então, ele é um copiloto, a decisão final sempre é do ser humano, sempre de forma controlada. E é isso. A missão da Microsoft, então, é empoderar cada pessoa e cada organização do planeta a alcançar mais. Agradeço novamente a oportunidade de estar com vocês. A íntegra desse relatório está disponível aqui no QR Code, quem quiser escanear, fique à vontade. E, novamente, uma satisfação estar com vocês aqui. Muito obrigado pela honra.
Obrigada. Muito interessante. Cumprimento mais uma vez agora o Dr. Carlos Augusto Marques pela exposição e pelas informações que mostram a importância, né, da tecnologia e de o ser humano compatibilizar, né, as suas atividades com a inteligência, com o uso, né, também da inteligência artificial. Mas, enfim, eu acho que o painel foi muito produtivo, parabenizo mais uma vez cada um dos expositores e, para finalizar, faço aqui apenas uma reflexão. De tudo que foi dito, nós podemos compreender mais uma vez a importância da negociação coletiva. Não porque nós hoje, né, chegamos a essa conclusão, mas porque o legislador constituinte desde 88 deixou isso expresso. E na emenda 45 foi reafirmado com expansão o conceito e temos a reforma trabalhista tão clara, tão expressa, né, e especialmente refiro aqui o parágrafo 3º do artigo 8º, que foi aqui citado, para que o aplicador, o intérprete e aplicador da lei tenha instrumentos, e ele tem esses instrumentos, né, para valorizar e validar o que foi coletivamente ajustado, em especial considerando esses aspectos tão bem expostos aqui das circunstâncias e das particularidades, né, das diversas categorias econômica e profissional que justificam mesmo, né, o regramento das suas atividades por meio da negociação coletiva e, portanto, dos acordos coletivos de trabalho e também das convenções coletivas. E o que fica para reflexão? Que estas abordagens, elas fornecem subsídios para quem vive o direito e para quem interpreta e aplica o direito. E a preocupação que eu registro é de que é um contexto global, né, de valorização no plano individual e no plano coletivo em especial, como aqui foi tratado. E dou 2 exemplos. Recentemente, a SDI, no Tribunal Superior do Trabalho, declarou, né, a invalidade de uma cláusula que antecipava para jornadas de 6 horas o intervalo de 15 minutos. E com isso, não tinha o intervalo de, 10 minutos, né, 10 ou 15 minutos. E ao invés de conceder o intervalo dentro da jornada de 6 horas, ela reduziu o tempo para que o empregado ficasse liberado mais cedo. Então, ele trabalhava 5 horas e 45 minutos. E isso foi declarado inválido pela SDI. Eu pergunto, será que prejudica a saúde do trabalhador? Será que afeta os direitos indisponíveis? Antecipar em 15 minutos a saída, o que é bom para ele? Por isso ajustaram. E outras tantas cláusulas, apenas refiro outra, que está agora em IRR, que é a da prorrogação ou compensação de jornada no trabalho insalubre, né, onde nós vemos tantas cláusulas que são celebradas, né, sem a prévia autorização do Ministério do Trabalho e que foram sucessivamente anuladas por decisões de turmas do TST e hoje está em IRR. O que me parece que afronta, né, pensar em invalidar essas cláusulas afronta o tema 1046, que o Supremo definiu para equilibrar, não é, todas estas questões e deixar claro, né, que quem sabe melhor o que lhe convém são os próprios entes coletivos envolvidos, né, na negociação. Por isso que é importante que se debata o tema e que se tragam novidades, reflexões, porque ele é a grande, digamos, alternativa, né, para nós vivermos melhor o direito e para nós aplicarmos melhor o direito, respeitando
né, os princípios da autonomia, da liberdade sindical e, sobretudo, da valorização da negociação coletiva. Muito obrigado a todos. Está encerrado o painel, não sem antes nós tirarmos aqui a fotografia após eu poder entregar os diplomas aos palestrantes. Obrigada.